Você sabe como funcionam as previsões astrológicas? Como as previsões astrológicas são feitas? Bom, a própria palavra já entrega aqui. Previsão não é adivinhação, ou seja, não tem bola de cristal, não tem vozes da minha cabeça, não tem achismos ou intuição. O astrólogo analisa dados, indicadores, transforma esses dados em informação para entender as tendências e possibilidades de eventos individuais ou coletivos. Não é muito diferente se a gente for pensar aqui de uma análise de mercado financeiro, quando você contrata um profissional para analisar dados, números, indicadores financeiros e entender o comportamento do mercado para curto, médio ou longo prazo. O astrólogo faz a mesma coisa, porém nós astrólogos analisamos essas tendências de passado, presente e futuro no âmbito individual e também no âmbito coletivo. Então, nesse vídeo, você vai aqui aprender, pelo menos entender quais são as principais técnicas. Vou apresentar as principais técnicas. Quando a gente fala, né, de previsões astrológicas, tem muita técnica por trás. Esses dados não saem do nada e não são analisados também de maneira aleatória. Então, vou explicar para você quais são as principais técnicas que a gente utiliza para fazer previsões tanto individuais quanto coletivas. Você também vai entender quais são os pontos de atenção, o que priorizar quando você está fazendo uma análise preditiva e também como aproveitar então as previsões astrológicas para se programar, para se planejar aí na sua vida. Você está no canal Roberta Astrologia, eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista com pós-graduação em psicologia analítica, e aqui é um espaço para quem quer utilizar a astrologia como uma ferramenta para ser protagonista da sua vida. Em primeiro lugar, então, vamos começar aqui desmistificando. De novo, vou repetir a frase. Previsão não é adivinhação. Vou trazer um outro exemplo, né? Comecei ali falando do mercado financeiro. Vou falar o exemplo da previsão do tempo, né? Que também é uma previsão. Quando um meteorologista fala, ó, hoje tem possibilidade de chuva, hoje vai chover. Você acha que ele tira isso da cabeça dele? Não deveria, pelo menos. O que que um meteorologista faz? Quando ele vai fazer uma previsão, ele vai avaliar diversos mapas. Ele vai olhar mapas meteorológicos. O astrólogo olha mapas astrológicos. O meteorologista vai olhar esses mapas meteorológicos, vai entender o comportamento, vai analisar diversos indicadores que são próprios, né, da técnica dele e vai entender. Olha, aqui existe uma possibilidade do tempo mudar. Ele vai conseguir calcular com uma precisão também para entender o horário que isso pode acontecer, onde que isso pode acontecer e quando isso pode acontecer. O astrólogo faz a mesma coisa. Aí, quando o meteorologista reúne esses dados e faz a sua análise, ele transforma essa análise numa informação e passa essa informação para você. Então, quando você está ali de manhã cedo, tomando seu café da manhã, escutando rádio ou assistindo a televisão e vendo a previsão do tempo, e o meteorologista fala: Olha, hoje existe a possibilidade de chuva no final do dia. Você recebe essa informação. Agora, o que você faz com essa informação são outros 500. Porque você pode olhar pela janela e ver: Nossa, mas não tem nenhuma nuvem no céu. E ele está dizendo que vai chover, então eu vou sair de casa mesmo assim, não vou levar meu guarda-chuva e você corre o risco de se molhar, né? De repente vem um temporal no final do dia e você chega em casa todo molhado de noite. Ou então você pensa, não, peraí, não tem uma nuvem no céu por enquanto. Mas ele está falando aqui que existe uma tendência desse tempo mudar, desse tempo virar. Tem indicadores aqui que ele está me trazendo. Vou me prevenir. Não custa nada colocar uma sombrinha aqui, um guarda-chuva na minha bolsa e sair prevenido. Então a previsão serve para isso. A previsão serve para orientar você. O que você faz com a informação que você recebe é sua responsabilidade. O astrólogo não deve dizer para você o que você deve fazer, não deve tomar as decisões por você. O que nós astrólogos fazemos é transformar esses dados que estão no mapa, aquele emaranhado todo que a gente está enxergando naquele mapa, em informações claras para você se orientar e se programar. E uma previsão serve justamente para isso, para você se preparar. Se tem uma oportunidade bacana batendo na sua porta, tem um momento favorável para você, você se programa e aproveita, porque você já está de olho, você já sabe que aquela possibilidade existe. E ao mesmo tempo, se existe um momento que é um pouquinho mais desafiador, né, que pode acontecer naquele período de tempo também, você também já se programa para entender o que está na sua mão, né, manejar, aceitar, lidar e também aquilo que você pode mudar se você tem uma previsão aí na sua mão. Bom, então a gente também tem uma questão interessante quando
vai falar em relação a previsões, que tem as previsões coletivas, né, a astrologia mundana, e as previsões individuais, que é a astrologia natal, a astrologia individual. E existem técnicas que são utilizadas na coletiva que não são utilizadas na individual. E agora eu vou trazer essas principais técnicas para você. Mas antes disso, aproveita e já te inscreve aqui no canal, que toda quarta-feira tem vídeo novo aqui, sempre com muita informação, para você aprender a utilizar a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento e prático. Aqui é sempre a astrologia prática, tá bom? Bom, em relação a previsões coletivas, mundanas e as previsões individuais. Bom, independente do que você vai escolher, né, prever, olhar, analisar, avaliar, sempre uma sugestão que eu tenho aqui, que eu levo e que eu pratico, é você começar do macro para o micro. Então, você vai começar no sentido assim: você está fazendo uma previsão coletiva. Você vai entender primeiro um período maior e depois você vai dividindo em períodos menores para ser cada vez mais preciso. Nas previsões coletivas, que é quando a gente está avaliando o quê? Mapas de países ou eventos também, como inícios de guerras, inícios e finais de ciclos, a gente tem técnicas específicas que é para avaliar esse período maior. Então, a gente tem a técnica dos milênios, a gente tem a técnica do DOR também, que entende e compreende ciclos maiores da humanidade. Então, você pode começar olhando para esse macro, né? Entendendo o milênio, se você quiser entender, ou o século, né? Qual é o período, qual é o ciclo da humanidade que eu estou inserido. Mas você também sempre vai ter que partir essa análise do mapa que você está avaliando, do que você está escolhendo avaliar. Se você está escolhendo o mapa de um país, por exemplo, você vai pegar o mapa da fundação daquele país, e aí tem a grande polêmica, né? Porque existem países que a gente tem data e horário de fundação bem precisos, né? E são realmente registrados, como a cidade de Bagdá, que ela foi fundada numa data que foi escolhida astrologicamente. Então a gente tem ali o horário, a data da fundação da cidade de Bagdá, isso tem o registro, e existem outras questões que existe uma especulação. O próprio mapa do Brasil tem ali um certo debate de qual seria o horário preciso da independência do Brasil, de quando o Brasil ficou independente. E essa mudança de horário poderia alterar o ascendente do Brasil. Mas eu aconselho você, se você quiser estudar, né, essa questão mais mundana, mais coletiva, existem vários mapas que são registrados em bancos de dados astrológicos, e quanto mais preciso é esse mapa, melhor é para o seu estudo, tá bom? Então, se você está escolhendo avaliar, por exemplo, uma questão. Vamos pegar o mapa do Brasil, vamos pegar o Brasil aqui. Estou querendo avaliar o momento aqui, o ano para o Brasil. Então, eu posso pegar, olhar assim a questão mais ampla, em primeiro lugar. Depois, eu vou pegar o mapa raiz, o mapa base do Brasil, que é o mapa da independência do Brasil. Tudo ali, todas as possibilidades estão naquele mapa. E aí, se eu quero entender o caráter mais preditivo, como é que estão as tendências do Brasil para este ano de 2025, eu vou pegar o mapa do ingresso solar de 2025, ou seja, quando o Sol ingressou no signo de Áries, quando a gente teve o ano novo astrológico, ali no dia 20 de março de 2025, esse vai ser o mapa que eu vou utilizar para fazer as previsões para o país. Porque quando a gente está falando de mapas de países, a gente não faz a revolução solar daquele mapa, a gente não faz a revolução solar do dia 7 de setembro de 2025, não. A gente utiliza na astrologia mundana o mapa do ano novo astrológico calculado para aquele país, para Brasília. Então, o mapa do ano novo astrológico calculado para Brasília é como se fosse o mapa, entre aspas, da revolução solar do Brasil para 2025. Então, eu pego o que existe nesse mapa, as possibilidades desse mapa, e comparo com o mapa do Brasil. Também na astrologia coletiva, na astrologia mundial, eu utilizo as técnicas dos grandes ciclos, então as grandes conjunções de Júpiter e Saturno, as técnicas das lunações também são importantes utilizar e avaliar, e depois disso tudo eu estou cada vez afunilando mais, eu entro com os trânsitos para entender o que está acontecendo num período mais curto de tempo.
Em relação à astrologia individual, astrologia natal, não é muito diferente. A questão é que você não vai usar a técnica dos milênios, a técnica do DOR, e talvez os ciclos das grandes conjunções você não vai utilizar todas. Você vai avaliar realmente o passo de Júpiter e Saturno dentro daquele mapa que você está avaliando, mas não vai utilizar de repente todos os ciclos das grandes conjunções, porque a pessoa também ela tem um limite, né, de vida você está falando de um país, está falando de 200, 300, 400, milhares, às vezes, de anos, e uma pessoa você está falando ali no escopo de vida de até 80, 100 anos, tá bom? Então, no mapa das previsões individuais, a gente sempre vai partir também de um mapa raiz, de um mapa base, que vai ser o mapa natal. Então, no seu mapa natal estão todas as possibilidades, todas as promessas, todas as sementes. Utilize a palavra que você estiver mais confortável para usar. Pode ser promessa, pode ser semente, possibilidades para a vida inteira. Ali está a narrativa da sua vida inteira. Se você viver 100 anos, 200, 300 anos, todos esses anos ali estão no seu mapa. E dentro dessas possibilidades, nem todas vão se manifestar, porque afinal de contas a gente tem também um contexto de vida, as escolhas que a gente faz, tudo isso influencia também, porque você, né, você vai fazendo escolhas e você vai se movimentando, a vida é feita de movimento e som e fúria, como diria Shakespeare. Então, nem todas as possibilidades vão se manifestar. Mas tudo que acontece na sua vida, sim, a gente pode enxergar e a gente pode visualizar ali naquele mapa, tá bom? Existe esse mapeamento de possibilidades. Aproveita aqui, já diz agora nos comentários, deixa nos comentários qual é o ponto do seu mapa natal que você gostaria de entender melhor. Alguma casa específica, alguma área específica, ou um planeta? Aproveita e deixa aqui nos comentários que eu quero conversar com você, tá bom? Então, voltando aqui, tudo sempre está dentro do seu mapa natal. Então, entender e aprofundar o seu mapa natal é o primeiro passo para aproveitar qualquer previsão que você vai fazer depois. Então, comece pelo seu mapa. Entenda todas as áreas. Ou é aquela área que você quer entender melhor para aquele ano. Ah, eu quero entender melhor os meus relacionamentos. Então, pegue e destrincha aquela área, avalia todas as possibilidades, vê tudo que envolve aquela área, quais são as casas, a regência, os planetas que estão envolvidos ali, os aspectos que eles fazem. Então, disseque tudo ali, aprofunde essas informações, porque elas vão ser úteis depois para você aplicar dentro das técnicas preditivas. E aí, quando a gente está falando também em previsões individuais, também aconselho começar, né, a análise do macro para o micro. Então, existem técnicas que você vai entender períodos maiores da vida. Então, existem várias técnicas, vou citar algumas aqui. Tem a técnica das idades do homem, que é uma técnica que também avalia períodos maiores da vida. Tem a técnica das triplicidades, dos quadrantes, que divide o mapa em 4 quadrantes, e cada quadrante ali representa a infância, a juventude, a maturidade, a velhice. As triplicidades também, você pega cada casa do mapa ali e vê, né, os regentes das triplicidades, né, que são sempre 3, para avaliar como que aquele assunto, como aquele tema ali pode se desenvolver ao longo da vida da pessoa. E tem a técnica da Firdária, que eu utilizo, que é uma técnica árabe, que consiste também em dividir a vida da pessoa em grandes capítulos. Esses capítulos vai variar o tamanho desse capítulo, porque depende do planeta que está no comando daquele período da vida, mas é entre 6 a 11 anos que a gente tem, assim, esses grandes capítulos da vida. E aí você pode avaliar, começar entendendo, ó, qual é o grande capítulo que eu estou vivendo nesse momento da minha vida. É um capítulo que é o Saturno que está no comando? Tem um tom. É o capítulo que é o Júpiter que está dando as regras na minha vida, né? Que está aí jogando, que está mais ativo no meu mapa? Vai ter outro tom. É um capítulo da Vênus, do Mercúrio, da Lua. Então, primeiro você entende esse capítulo maior. E depois você vai avaliando, porque não vale a pena você também fazer uma previsão para 10 anos da sua vida. Você nem tem contexto também, né? Existem muitas possibilidades que nem ainda se manifestaram. Mas você entende esse capítulo maior e depois vai, né? Vai trazendo pontos menores. Aí você entra na técnica da profecção, que é uma técnica que eu gosto bastante também, que a gente consiste em fazer o ascendente do mapa natal andar um signo por ano conforme a idade. Então, onde ele vai cair, a área que ele vai estar, e tudo que envolve essa área, né? Não é simplesmente só os assuntos da área, ou o tipo de ou é o signo que está ativo para o ano, e sim tudo que envolve ele, quem é o cara que é o regente dele, qual é a condição desse regente no mapa natal. Lembra que tudo é avaliado conforme o seu mapa natal, quais são os aspectos que ele faz, qual é a condição dele ali, é que vai dar o tom, né? Como que aqueles temas podem se desenvolver. Você vai ter as pautas principais,
as pautas que podem surgir naquele ano como possibilidades e também a maneira como essas pautas podem ser trabalhadas. Vai ser um ano mais difícil, vai ser um ano com mais facilidades, com mais oportunidades. A gente pode entender isso a partir dessa técnica da profecção. Então, já pegou duas técnicas. Aí a gente tem a Revolução Solar, que também pega esse período de um ano, que é entre um aniversário e outro. Então, a técnica da Revolução Solar, você vai gerar um novo mapa, que é aquele mapa que vai mostrar, né, onde que vai estar o Sol ali, né? Ele vai voltar para o mesmo ponto do teu aniversário, do teu nascimento. Então, ele vai cair numa outra área, ou às vezes na mesma área do mapa, depende. Então, você vai ter que avaliar esse mapa novo que é gerado com a Revolução Solar e avaliar ele todo, né? Entender onde é que está o Sol, qual é o ascendente dessa Revolução Solar, né? Quem é o cara que vai comandar aquele ano, quais são as condições da Lua, quais são os principais aspectos que existem ali naquele mapa, quais são as áreas que estão se sobressaindo ali, de que forma elas também estão se sobressaindo, é com tensão, é com leveza. Você vai avaliar esse mapa todo. E aí depois você fazer o mais importante, é comparar essa avaliação que você fez da Revolução Solar com o mapa natal. E aí sim é que você vai começar a separar o joio do trigo e entender o que está semelhante ao mapa natal, porque vai ser sempre o seu mapa raiz, o mapa de base, e aquilo que está destoando, que está muito diferente. E aí você vai entender os pesos e medidas, porque as probabilidades elas têm a ver com a semelhança e não com a diferença. Então, assim, lembra que as promessas estão no mapa natal. Então, quando tem questões que estão no mapa natal, elas aparecem ali se repetindo ou de maneira muito parecida na Revolução Solar, pode ter certeza que ali são pautas também importantes daquele ano, daquele período específico. E depois você pode utilizar também os ciclos de Júpiter e Saturno, para entender qual é o momento, né, desses planetas mais lentos na vida daquela pessoa. Você também pode utilizar os trânsitos, as lunações, pode fazer as revoluções lunares também para entender o mês a mês, né? Quais são as pautas que podem aparecer naquele mês, né? Afunilando ainda mais os períodos. Então perceba que existem várias técnicas, vários dados para serem analisados, e depois que você analisou tudo isso, começou lá do macro e chegou no micro, começou lá na firdária ou nas técnicas mais amplas que você escolheu e terminou ali nas lunações e nos trânsitos, aí sim você vai entender quais são as possibilidades e as tendências para aquele período que você está avaliando. Percebeu que é muita análise, é muito dado, é muita informação, mas você não precisa ficar maluco e achar que todas as informações são relevantes. Você sempre vai avaliar o peso e a medida de tudo na relação com o mapa natal, com o mapa de nascimento, porque ele é o mapa raiz, é a base de toda a previsão. É o que eu falei lá no início do vídeo. Tudo que acontece está no nosso mapa natal. Eu, como fazer previsões astrológicas, não tem nada de achismo, nenhuma bola de cristal, é muita análise de dado e informação. Dá trabalho, é complexo, mas é muito bom fazer. Eu gosto muito do que eu faço. Se você quiser agendar o seu mapa natal ou mapa de previsões, é só acessar os links que estão aqui na descrição do vídeo. O recado desta quarta-feira é esse. Vou preparar outros vídeos também sobre essas técnicas de previsões para ampliar um pouco esse tema. Se você gostou, também deixa aqui nos comentários qual é a técnica que você gostaria de entender mais, de saber melhor. E a gente se vê na semana que vem no próximo vídeo, tá bom? Até lá!